Olá pessoal do oitavo ano, vamos para a semana 5 do PET, ok? Então, bom, só recapitulando, na semana, vou voltar lá para a última semana, semana 3, que vocês fizeram um trabalho baseado nas revoltas regenciais, né? Então era o período ali que Dom Pedro havia deixado o Brasil e deixado o filho de 5 anos no trono. Claro que ele não pôde assumir e houve esse período regencial, né? Então, nesse momento, a gente observou que o Brasil passou por diversas revoltas, como a Cabanagem, a Revolução Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Vocês fizeram o trabalho escolar número 2. Quem esteve em sala de aula apresentou, aliás, foi muito bacana. E quem fez em casa, quem estava à distância, fez por escrito. Quem ainda não fez, pessoal, coloquem lá no Classroom, tá bom? Vocês responderam as questões e fomos para a semana 4, que a gente fez em sala de aula, né? Quem fez em casa também respondeu normalmente, é, que aborda ali a primeira parte do segundo reinado, né? Então aqui a gente já pega um pedacinho de quando Dom Pedro ele tem a maioridade e assume de fato o Império Brasileiro, ok? Então nesse período a gente analisa ali um momento muito importante, né? Que é a Guerra do Paraguai. E claro, a questão política, então a disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, como que funcionava, como foi implantado o parlamentarismo no Brasil, então é uma característica. Como que as influências externas, né, como o Bill Aberdeen, influenciou a questão do comércio brasileiro, né, a Inglaterra pressionando o Brasil para abolir a escravidão e como que demorou esse processo, né? Porque as pressões internas, os interesses das elites cafeeiras não eram de acabar com a escravidão. O interesse era continuar com a escravidão. Mas para o capitalismo internacional que se desenvolvia na forma da Inglaterra, né, com o comércio inglês, é, a escravidão não era interessante. O interessante era o trabalho assalariado. Então são questões que vocês têm, analisaram aí, responderam. Eu vou fazer uma correção dessas atividades da semana 4 e daí detalhar cada uma dessas questões, né? Tirar as dúvidas, enfim. No entanto, pessoal, hoje a gente já vai partir para a segunda parte do segundo reinado, né, de Dom Pedro, que é a parte final, quando tem a queda da monarquia e sim o início do período chamado republicano, que nós vivemos até hoje, pessoal. Então ali a gente vai abordar, né, nessa semana 5 os impactos da Guerra do Paraguai, né? Como que a Guerra do Paraguai impactou nesse final aí da monarquia, né? Por que que impactou? Por que que a Guerra do Paraguai foi tão importante? Lembrando, pessoal, que daí no trabalho escolar 3 que a gente vai fazer na semana que vem, nós vamos abordar justamente a Guerra do Paraguai, ok? Então já fiquem preparados, já deem uma olhada, né? Vocês já conheceram lá na semana 4 e na semana 5 a gente vai fazer um trabalho escolar para encaixar esse assunto, né? E o que levou, né, nesses anos finais do Império, o que levou à queda da monarquia, né? Quais foram os fatores? Então, nós temos a questão religiosa, a questão escravista, a questão militar e a questão republicana. E o PET, ele traz aqui um detalhamento de cada questão. Então, após a Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter maior visibilidade. Lembrando que até hoje, né, pessoal, o Brasil passou até por ditadura militar. Então, essa questão militar na política é bastante importante, né? Então, o Brasil passa por
por essa trajetória política que ficou posteriormente na República, né? A questão republicana, claro, o Brasil era um país que se dizia moderno, que queria se modernizar, mas carregava uma herança do antigo regime, né? Como essa questão da monarquia, né? Como que um país quer ser moderno e leva essa monarquia, essas elites atrasadas, enfim. Então, o Brasil queria ser uma república. Todos os países da América já tinham adotado a república. A questão religiosa, pessoal, o enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria. Lembrando que a maçonaria também estava ligado aos comércios, às ideias liberais. E lembrando, pessoal, que o Estado, junto com a Igreja, é uma coisa do antigo regime, pessoal. Então, quem pensa em modernidade teria que ter uma nova postura, né? A questão escravista, pelo pessoal, fato de que, apesar de os Estados Unidos terem um programa de vacinação sem precedentes, apesar do fato de que há quase 5 meses vacinas estão disponíveis gratuitamente em 80 mil locais diferentes, ainda temos... Desculpa, pessoal. Então, voltando, a questão escravista, pessoal. Como que o Brasil, né? Como eu falei, a Inglaterra e todos os países desenvolvendo o capitalismo, abolindo a escravidão, como que o Brasil iria ficar ainda utilizando de mão de obra escrava? Então, o Brasil passou por um grande processo, como eu falei, influenciado externamente, né, pelos países capitalistas e também internamente no sentido de não acabar com a escravidão, porque a elite brasileira não queria acabar com a escravidão, porque eles utilizavam da mão de obra escrava. Então a gente passou por um processo bem grande, que vem desde a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico, né, interoceânico. Então não chegaria mais, a princípio, né, dentro da lei, não chegaria mais pessoas para serem escravizadas no Brasil. No entanto, o comércio interno bombou, pessoal. Então, os escravos vinham do Maranhão, vinham da Bahia aqui para a região do Sudeste, principalmente para a plantação do café. Depois teriam outras leis, que é a lei do ventre livre. O que significa isso? Quem nascia já não eram mais escravizados, né? Quem nascia, mesmo filho de escravo, não era escravizado. Depois teve a lei dos sexagenários. Quem tinha mais de 60 anos não seria mais escravizado. E por fim, teria a Lei Áurea, onde todos os escravizados se tornavam libertos. No entanto, pessoal, esses escravizados que se tornaram libertos, eles não tiveram nenhum apoio do governo. E naquele período, para piorar a situação, vieram muitos imigrantes, italianos, holandeses, alemães, para trabalhar no Brasil, nas lavouras, né? E os escravizados foram deixados de lado, e assim formaram as primeiras favelas ali no Rio de Janeiro, pessoal. Então a gente já tem aí a origem das primeiras favelas no Brasil. Então, do ponto de vista, esses foram assim alguns pontos importantes para ser levado aí, como que a monarquia caiu. Então tem esses pontos: escravidão, a questão religiosa, a questão republicana e a questão militar. Tem a questão, pessoal, econômica aí também, que é importante. Então, que movimentou todo, né, que foi o motor de algumas mudanças também, né? Todas essas mudanças, elas se ligam também à questão econômica. Então, esses grandes cafeeiros, né, também tinham interesse, como eu falei, na escravidão e tudo mais. E teve uma pessoa que teve um momento muito importante aí, pessoal, que é o Barão de Mauá, que será analisado no trabalho escolar número 5. Ok, pessoal? Então, a gente já tem, também, quando a gente for fazer, o trabalho escolar número 4. Então, quando a gente for pensar aí no trabalho escolar número 4, a gente pensa aí no Barão de Mauá e na economia. Ok, pessoal? Bom, a gente já tem elementos para responder as atividades da semana 5. Né? Os elementos da monarquia, a produção cafeeira, a estrutura ali, né, do segundo reinado, e aí um pouquinho da ideia de modernidade que perpassa
pelo investimento em estrutura, como transporte ferroviário. Pessoal, eu quero que vocês tentem responder essas questões número 5, as questões da semana 5, para a gente poder avançar, né, na próxima semana. Claro que eu vou fazer a correção dessa semana 5, junto com vocês, em sala de aula. Quem não tiver em sala de aula, vou tentar fazer uma semana no Meet, porque, pessoal, na escola é bem complicado, a internet lá está bem difícil de usar, que está bem fraquinha ainda, mas a gente vai tentar dar um jeito de fazer a correção no Meet, né? Porque a gente está trabalhando na escola agora, pessoal. Então é isso. Espero que vocês consigam responder as questões, coloquem lá no Conexão Escola, no Classroom, e a gente vai fazendo as correções. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.